Então, olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este workshop sobre o caso clínico. Eu acho que alguns de vós já me conhecem. Eu sou a professora Ana Margarida Neves, da Pediatria, e hoje vamos fazer a apresentação com a professora Helena Agostinho, que já nos tem acompanhado nas outros workshops, e vou-lhe dar a palavra e ela vai fazer a apresentação e, entretanto, eu vou verificando os chats e quando, passado algum tempo, 20 minutos ou assim, interrompemos e respondemos às questões. Depois, no final, também teremos todo o tempo para dar mais alguns conselhos e mais algumas dicas sobre como fazer um bom caso clínico. Está bem? Vamos então ouvir a professora Helena. Olá a todos, não sei se me estão a ouvir bem, está tudo bem, não é? Então é assim, o meu nome é Helena Agostinho, eu desde há 2 anos que também a convite da professora Ana Margarida Neves estou a participar neste trabalho. Vocês conhecem a professora Ana Margarida Neves, a mim não me conhecem. Eu até há pouco tempo, aliás aqui, não sei se me estão a ouvir bem porque diz que a conexão com a internet está instável, estão-me a ouvir bem? Bloqueou um bocadinho nos últimos 10 segundos, mas agora já estamos a ouvir bem. Ok, então não sei se conseguiram ouvir que eu era médica, que eu sou médica dentista e sou médica, acabei depois de fazer, entrei primeiro em medicina, depois fiz o mestrado, o doutoramento e depois entrei primeiro em medicina, mudei para dentária quando estava no 5º ano, depois fiz toda a minha carreira na medicina dentária até ao doutoramento e há uns anos resolvi que ia acabar a medicina. E fui vossa colega há 2 anos. Estão perfeitamente à vontade para colocar Helena, não está bom. Ana Margarida vai vendo as coisas. Isto não está a passar. António, não me ouves? Não está a ouvir. Sim, agora já estamos a ouvir outra vez, mas voltou a bloquear durante cerca de 10 a 15 segundos. Mas agora já está bem outra vez. É que eu não consigo não consigo passar os slides. Não sei o que é que está a acontecer aqui com a internet, que não estou a conseguir passar os slides. Aliás, não sai para lado nenhum. António, podes passar tu? Eu não tenho essa permissão, deve ser a professora que está com algum problema. Aí, Professora, experimente carregar. Olá, boa tarde. Professora, desculpe. Experimente carregar em cima mesmo do PowerPoint. Sim. E agora, em princípio, deve dar para passar. Ok. Obrigado, Mónica. Obrigada. Nada, desculpem interromper. Obrigada. Não, obrigadíssima. Pronto. Obrigada. Cada caso é um caso. Vocês têm um guião da Faculdade de Medicina de Lisboa sobre o trabalho final de mestrado, que eu aconselho a lerem de uma ponta à outra, para saberem bem as regras, e tem vários artigos. Nós podemos fazer o trabalho sobre uma revisão sistemática sobre, portanto, clínicas individuais ou de pequenas séries, com o objetivo de quê?
com o objetivo que possa reportar aspectos originais. Nesta fase em que nós estamos da pandemia, particularmente temos um tema muito interessante, onde pode haver casos clínicos relacionados, por exemplo, com esta pandemia que nós estamos a atravessar e com os seus aspectos que podem e que ainda não são conhecidos e podem vir a ser desenvolvidos. Por exemplo, as recentes notícias que surgem nas crianças sobre a doença de Kawasaki, que no fundo há meia dúzia de casos, não é? O recente caso da criança na França, mais uma criança que faleceu também na Rússia, mas às vezes os pequenos casos somados vão fazer com que nós no final possamos tirar ilações e possamos concluir que, em alguns estes pequenos casos clínicos que surgem, apesar de serem únicos, podem ir construindo aquilo que são os aspectos desta nova e as manifestações desta nova pandemia. Assim sendo, também as manifestações cutâneas, por exemplo, que eram inicialmente tidas como raras, apenas era dado mais valor às manifestações de caráter respiratório e pulmonar, e portanto vocês podem pegar num caso clínico e transformá-lo num caso clínico válido e muito válido até, e com grande contributo para a vossa tese. Depois, tem que ver também que se escolhem um caso clínico, vão ter que sempre rever e estruturar a literatura, e estas achegas novas podem ser importantes precisamente para nós, por exemplo, no caso do Covid. A literatura ainda é uma literatura muito, muito básica, mas pode ajudar a reestruturar, não, nem tanto a estruturar, ou também a estruturar, mas também a reestruturar a literatura. E os casos clínicos, o objetivo também é reorganizar a hierarquia diagnóstica ou de diagnóstico diferencial, têm que rever o impacto das doenças em aspectos sociais ou de gestão de saúde, e portanto um caso clínico que tem como desvantagem ser apenas pode-se extrapolar para alterações comportamentais, a maior percentagem, a maior incidência de depressão, ou os gastos em saúde, a gestão em saúde, que é muito importante, e o que é que esta nova pandemia, por exemplo, nos levou. Devem sublinhar outros aspectos que não se enquadram na listagem anterior. O caso clínico tem uma desvantagem, e a desvantagem é que na escala de hierarquia científica ele é o de menor evidência científica. Mas como eu vos estava a dizer, essa menor evidência científica, se for um caso atual, vocês podem tirar grande proveito disso. Tem também vantagens, e as vantagens são nomeadamente a história clínica vai ser colhida pelo próprio e, portanto, vai ser uma história clínica personalizada, onde vocês podem explorar múltiplos fatores. E pode ser, tem também a vantagem que pode ser enriquecida com MCDTs próprios, individualizados, e ser mais prático do que, por exemplo, uma revisão ou um estudo apenas estatístico, que pode ter uma maior evidência científica, mas que pode ser mais maçador, depende um bocado daquilo que vocês tenham como gosto. Então, conceitos básicos que nós temos que ter a pertinência, em que situações é que nós podemos utilizar um caso clínico. Portanto, pensar se ele é interessante e porque é que é interessante, pelas razões que eu vos disse, porque é novo, porque é atual, porque é raro, porque nos pode dar achegas e contribuir para que determinado tema venha a ter uma nova perspectiva,
e podemos contribuir assim para uma maior evidência científica se juntarmos vários pontos. Se ele é multidisciplinar também, se vocês vão escolher um caso clínico, pode até não ser novo, mas ser multidisciplinar, ser um caso que à partida parecia de uma determinada área, mas depois foi abranger determinadas áreas e pode se tornar podem fazer um trabalho muito, muito interessante. Também podem escolher, por exemplo, casos em que haja uma nova abordagem terapêutica, ver como é que há uma nova abordagem terapêutica, como é que ela neste caso funcionou e assim dar um contributo interessante. Temos aqui, por exemplo, este artigo científico que foi publicado também pela professora Ana Margarida e pelo professor Costa Trindade, entre outros, que era um caso, sendo no nível mais baixo de evidência científica, no entanto, penso que foi logo aceito, não é? Porque reportava um caso raro em que havia uma associação entre asma e miastenia gravis e que estava associada a um HLA-B8 positivo e que era raro até à altura haver concomitantemente uma atopia, alterações com atopia e alterações na autoimunidade e havia diferentes tipos de hipersensibilidade e portanto penso que não se está a ouvir a professora, ok, e portanto se calhar era uma coisa, não é se calhar, era uma coisa que era mais estudada na pneumologia, mas na alergologia ainda não estava tão presente. E, portanto, aqui temos um exemplo de como um caso clínico foi aceite e pronto, e que contribuiu grandemente para esta relação. Alguns aspectos importantes que devem ser considerados é a utilização de um texto científico, ou seja, quando estão a elaborar a vossa tese, terem atenção a utilizarem uma linguagem científica e não a linguagem comum que nós utilizamos mesmo para com os doentes. Eu lembro-me que quando era estudante, uma vez ter referido corrimento nasal posterior e que me disseram logo, não é corrimento nasal posterior, é rinorreia posterior. Portanto, sempre é terem particular atenção à nomenclatura e ao significado científico das coisas. Depois serem objetivos naquilo que pretendem. O que é que pretendem, qual é o objetivo, o que é que pretendem demonstrar e terem, sobretudo, muita atenção ao plágio. Há várias plataformas hoje em dia que detectam o plágio, uma delas é, por exemplo, esta plataforma, o Orkund, mas há várias outras e pode-vos causar alguns dissabores. Há cerca de 1 ano e meio, 2, houve no trabalho final para a entrega da especialidade uma colega que pediu a outra o trabalho para ver e depois a parte inicial basicamente fez um copy-paste. Claro que depois todo o trabalho desenvolvido era um trabalho diferente, porque tinham coisas diferentes, mas a introdução, as revisões, aqueles itens que eram basicamente semelhantes, eram iguais. Isso foi metido numa plataforma e depois foi muito aborrecido porque o júri não sabia quem era a cópia e quem era o paste. E, portanto, às vezes nós pensamos, muda aqui uma palavra, muda outra, mas estas plataformas têm a capacidade, mesmo mudando uma palavra ou outra, de perceber num determinado texto qual é a percentagem de frases ou de palavras que são semelhantes e levar a que isso
seja conotado ou que seja identificado, melhor dizendo, como plágio. Portanto, tenham muita atenção ao plágio. Relativamente às referências bibliográficas, devem utilizar sempre que possível as fontes originais. No início vão ter muita bibliografia relativamente a um determinado tema, ainda que ele seja um tema atual, como por exemplo o desta pandemia que nós estamos a ter, mas surgem referências todos os dias, às dezenas ou às centenas, mas utilizar sempre fontes credíveis e fontes originais e depois de todo o conjunto que têm, selecionar e incluir no vosso trabalho. Imaginem que vocês começam com 100 ou 100 e tal artigos, selecionar aqueles que são importantes e incluir na bibliografia só aquela que vocês consideram importante. Há 20 anos atrás, ou há 30 se calhar, era muito valorizado, e as teses de doutoramento, eu lembro-me que vi teses de doutoramento com 250 e 300 artigos, e hoje isso já não é sequer aceitável. Portanto, convém que sejam menos referências, mas referências importantes, que deem realmente um contributo e que não sejam só, como se costuma dizer, palha, não é? Pronto. Em relação às referências bibliográficas, às fontes onde vocês vão pesquisar, tem o Medline ou o PubMed, tem outra plataforma importante, que é uma fonte importante, nomeadamente para a América Latina, que é a Cielo. Depois temos, por exemplo, o Index das Revistas Médicas Portuguesas online, que tem cerca de 1200 teses de doutoramento na área médica publicadas, e tem também as revistas portuguesas que estão online. Tem o NS Evidence e depois tem a Organização Mundial de Saúde, entre outras. Em relação à Wikipédia, a Wikipédia pode ser importante numa fase inicial para nos dar informações sobre outras fontes, mas nunca incluir a Wikipédia na vossa referência bibliográfica. Depois, como é que vão organizar essa bibliografia? Portanto, a bibliografia deve ser referida no texto, segundo o vosso guião, e numa lista final de acordo com as normas da APA, da American Psychological Association, e portanto devem ir ler como é que são as normas, estas normas da APA, e fazer segundo o protocolo que dizem as normas da APA. Isto é ligeiramente diferente das normas, por exemplo, de Vancouver, segundo aquilo que eu estive a ver, porque eu há 2 anos estive a ver isso e nem sequer conhecia muito bem. A maioria das revistas utiliza as normas de Vancouver. A grande maioria de revistas, e se vocês pretendem publicar o vosso trabalho numa revista, seguir as normas dessa revista, mas a grande maioria segue as normas de Vancouver. E, por exemplo, nas normas de Vancouver tem protocolos específicos que vocês devem ler, quer como se cita um artigo, quer como se cita um capítulo de livro ou um relatório científico ou técnico. Por exemplo, em relação ao artigo, primeiro vêm os autores, sendo que o máximo que pode ser são 6, até há uns anos atrás eram só 3, portanto agora já podem ser 6. Se houver mais do que 6, vocês põem all, depois o título do artigo, a revista tal e qual como ela é escrita, como deve ser escrita, com as abreviaturas tal e qual como a revista vos indica que deve ser escrita, o ano, os volumes, os números de página, e sempre com aquelas pontuações que eles indicam, ou seja,
a seguir ao nome, aos autores, um ponto, depois a seguir ao título, um ponto, a seguir à revista, uma vírgula, um ano, 2 pontos. Tudo isto tem regras específicas, quer para o artigo, quer para o capítulo do livro. E devo-vos dizer que há muitos elementos de júri que consideram isto muitíssimo importante, muito importante. E, portanto, não é assim tão desprezível que não tenham muita atenção à maneira como vão citar, vão escrever as referências bibliográficas. Devem sempre escolher preferencialmente revistas indexadas no PubMed e revistas que tenham um fator de impacto. E no fator de impacto, o que é o fator de impacto? Penso que a maioria já sabe, que é o número de citações que essa revista, dos artigos que são publicados dessa revista que depois são citados, e nós temos que ter em atenção ao fator de impacto geral, ou seja, vocês entram numa revista e veem que essa revista às vezes varia um fator de impacto, pode ser de 0,5 até 10 ou 15. E então, imaginem, uma revista que tenha um fator de impacto de 2 ou de 1,5, podem pensar assim, é uma revista com um baixo fator de impacto, mas depende do quartil onde ela está. Porque, por exemplo, na área da medicina dentária e na área específica, que eu sou especialista em odontopediatria e faço ortodôncia, que são os aparelhos, quase todas as revistas têm, não ultrapassam o fator de impacto 2. Portanto, um fator de impacto 1,5 é muito importante porque naquelas revistas, naquela especialidade, é das que mais se vêem e vocês têm que ter em atenção qual é o público para o qual, o público-alvo no qual querem publicar o vosso artigo científico. Deve-se fazer a submissão apenas numa revista. Escolhem a revista que mais vos interessa, que mais tem, onde vocês pensem que existe. Vocês até podem pensar numa revista que tenha um fator de impacto muito grande, mas se depois a probabilidade desse artigo ser publicado nessa revista porque não tem muito a ver com a matéria com os temas que essa revista publica, vai-vos estar a fazer perder tempo, porque vai ser revisado, vamos dar uma resposta negativa e vocês vão estar a perder tempo. Portanto, escolher sempre, ou tentar escolher a revista na qual vocês acham que o tema que estão, que o artigo que querem publicar possa ser aceite. Tenham em atenção que, na grande maioria das vezes, um artigo é sempre negado, raramente é aceite à primeira tentativa, ou seja, se tiverem uma resposta negativa, não desistam, procurem, tentem submeter noutra revista, mas não tentem nunca submeter em 2 revistas ao mesmo tempo, na expectativa de, se esta não aceitar, vou tentar publicar na outra porque pode-vos trazer dissabores. E terem atenção que as regras podem ser diferentes conforme as revistas e, portanto, não é porque tiveram uma recusa numa determinada revista que vão submeter à outra sem mudar nada. Vejam muito bem as regras, porque podem, e em alguns casos são diferentes. São diferentes, a maioria das vezes as referências bibliográficas são segundo as normas de Vancouver e, portanto, aí não há grandes divergências, mas depois são diferentes na maneira como a composição é feita, na maneira como as referências bibliográficas se surgem com um número pequeno por cima, ou se surgem entre parênteses, ou se os parênteses são curtos, ou se os parênteses são retos, e, portanto, tenham muita atenção a esses pequenos pormenores. Tenham sempre a atenção que o vosso trabalho, se for publicado ou aceite ou submetido
mas que esteja em fase de revisão, portanto já esteja aceito, mas depois vai ser revisto, pode-vos trazer um valor acrescentado e, portanto, em termos de nota final. E, portanto, tentem sempre também procurar um tema, no caso de ser um caso clínico, que seja interessante e que possa ser aproveitado para ser publicado e que tenha interesse para ser publicado. Quando vão publicar o caso clínico, quando pensam, ok, eu quero publicar, gostava muito de publicar este caso clínico numa revista, a escolha do título é importante, um título que seja chamativo, que tenha uma ou duas palavras ou uma frase quase, eu não diria publicitária, mas que chama a atenção. Títulos também muito, muito grandes, a pessoa dispersa-se. Que tenha logo ali 2 ou 3 palavras no início que foque a atenção para aquele título. Outra das coisas, pelo que percebi, a maioria estará no 4º, 5º ano, os do 6º acredito que nesta fase já não estarão, porque já têm os seus trabalhos em avanço e, portanto, não estarão aqui neste webinar, mas escolham, pensem bem no nome clínico e no nome científico que pretendem adotar. Isto porque muitas vezes nós temos vários sobrenomes e temos a tendência de, isto é um conselho, de utilizar o primeiro e o último nome. E depois o que é que acontece? Passados uns anos, até há um colega que tem um nome igual ou parecido, ou se nós começamos a publicar artigos e se formos à procura por esse nome, há muitas referências bibliográficas e, portanto, escolham logo um nome que digam, ok, este vai ser o nome que me vai definir como nome clínico ou nome científico, pode ser o mesmo, não é? Mas numa fase muito inicial desta vossa vida, ainda enquanto estudantes. Porque senão depois às vezes, daqui a 10, 15, 20 anos, vão à procura, alguém, um aluno, outro colega vai à procura, deixa lá ver o que é que esta pessoa publicou. E pode não vos aparecer todas as publicações que vocês já fizeram, isto é importante. Quando vão publicar, tenham atenção às palavras-chave, pensar, eu até estou a publicar numa revista com um baixo fator de impacto, no entanto, se eu escolher 2 ou 3 palavras-chave que sejam muito abrangentes, quando as pessoas pesquisam por essa palavra-chave, o artigo que vocês escreveram vai aparecer. Portanto, tenham atenção em relação às palavras-chave. Depois de vocês terem recolhido a história, preparado, feito, segundo lá o guião, o vosso trabalho, há que apresentar esse trabalho. E então começa a preparação do PowerPoint. E na preparação do PowerPoint devem ter atenção a vários aspectos, que são o número de diapositivos, se vai ser adequado ao tempo, ou seja, nós queremos dizer tudo. Queremos mostrar que sabemos e que dominamos e que queremos colocar muita matéria nos diapositivos, mas isso pode-vos roubar tempo. E então, penso que vão ter à volta dos 15 minutos, tentem não ultrapassar os 20, no máximo 30 slides, porque em média um slide deve levar de 30 segundos no máximo até 1 minuto, dependendo também da informação que querem passar no slide, mas nunca ultrapassar, não colocar, imaginem, se tiverem 15 minutos não vão colocar 60 slides, porque ou não têm tempo de passar a mensagem,
ou se vos cortarem, chegarem ao fim dos 15 minutos e disserem acabou o tempo, e eu já tive, por exemplo, quando foi a tese de doutoramento, antes nós tínhamos que fazer uma apresentação de um projeto e tínhamos 10 minutos, uns anos antes, para apresentar, porque eu defendia em Barcelona, para apresentar o projeto, e ao fim de 9 minutos diziam-nos, tens 1 minuto, e aos 10 cortávamos a fala, e portanto tenham atenção a isso, ao número de diapositivos e ao tempo. Utilizem elementos de valorização, possam valorizar o vosso PowerPoint e eliminem elementos de interferência, aquilo que nós chamamos o ruído. O ruído não é o som, ruído são outros elementos que nos podem impedir que a nossa mensagem seja bem transmitida, seja transmitida da maneira que nós queremos. E que depois tentem que, eu espero que não estejam todos aqui como este senhor e as outras pessoas atrás, cansados de ouvir, e que não seja uma apresentação aborrecida. Agora vou-vos mostrar 4 slides em que a frase é a mesma. Portanto, nesta nós temos um fundo em que está uma lista azul de lado e depois por baixo diz apenas 14º seminário do trabalho final de mestrado, médica. E a frase é sempre a mesma, que é, não sei se me estão a ouvir porque está aqui a dizer que a minha conexão com a internet está fraca. Só bloqueou 2 segundos, agora estamos a ouvir bem. Estão a ouvir bem? Ok, pronto, é que de vez em quando aparece-me esta mensagem. Então, a frase diz, o que é que a frase diz? Um bom orador é aquele que pede aos críticos e amigos que defeitos houve na sua palestra. E só tem esta lista azul e por baixo o rodapé. A mesma frase, se não tiver nada, pode ser captada de outra maneira, pode ser captada de outra maneira. Este era o template de há 2 anos, que é um template muito bonito, de há 2 ou 3 anos, se não me engano, é um template muito bonito, mas tem estes elementos de lado, o desenho, o estetoscópio, o livro, o cérebro, a lupa, e portanto, como template é bonito, mas para quem está a ver numa sala, pode-nos tirar a mensagem, pode-nos interferir com a mensagem que nós queremos passar. Outra das formas pode ser fundo branco, fundo escuro. Até agora está mais na moda, pode-se dizer, um fundo branco com letras pretas, mas até há pouco tempo o que dizia que captava mais a atenção era, até há 2 ou 3 anos atrás, era um fundo escuro e depois as letras em branco, que eram melhor retidas. Claro que se nós formos pensar que se a palestra for grande, a sala estiver escura e for a seguir ao almoço, se calhar a pessoa a seguir vai dormir, não é? Portanto, isto é tudo um bocado relativo. Aqui tem um slide em que mostra a mesma frase, nos 4 slides que foram passados atrás, para vocês verem nestes 4 onde é que vocês conseguem ler melhor a mensagem que querem passar. Em relação ao PowerPoint, também é bastante valorizado, não é? De 0 a 2 valores. E como é que é a capacidade, a gestão do tempo, como é que é a apresentação, qual a capacidade de sistematização, a sequência, se é lógica, se é consistente, se tem ou não muito o tal ruído, tenham atenção porque pode desvalorizar muito o trabalho. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos simplificar, ou seja, não colocar bonecos ou muitas estruturas de lado ou um cabeçalho muito grande ou um rodapé muito grande, porque nos vai tirar espaço à parte central e é esta parte central que nós queremos, onde está a mensagem que nós queremos transmitir.
depois vão apresentar e aqui, as letras devem, portanto, a mensagem que vocês querem passar deve poder ler-se à distância. Muitas vezes nós queremos passar muita mensagem, pomos letras pequenas e depois quem está a 20 ou 30 metros, nomeadamente se for uma sala grande, se tiver muitas letras pequenas não se vê. Portanto, pensar, colocarem o PowerPoint e depois ver, testar na sala onde vão fazer a apresentação se vocês conseguem ler aquilo que está projetado à distância e utilizar poucas palavras e poucas linhas. Por norma, não se devem utilizar mais do que 5 linhas em cada diapositivo e em cada linha mais do que 5 a 6 palavras, para não ser um discurso, para não dar uma frase muito grande. Quando nós temos que apresentar, por exemplo, um artigo e queremos, isto tem muitas linhas, muitas frases, então devemos socorrer-nos, sublinhar aquilo que nós queremos, a mensagem que nós queremos passar, sublinhado com cores, de forma que até quando estão a apresentar possam ler só, as pessoas que vos estão a ver e a ouvir possam captar só aquilo que está destacado para que essa mensagem seja passada. E para vós próprios, que se vos der uma branca, por exemplo, terem ali um elemento onde se possam socorrer. Outra das coisas que eu não pus aqui no PowerPoint, mas imaginem que querem também passar que o PowerPoint, que esse diapositivo tem muita mensagem. Outra das formas é fazerem quadros e irem com setas ou com o que quiserem, passando, à medida que vão falando, o texto vai aparecendo e não terem um texto muito grande que até tem setas, tem caixas, tem essas coisas todas e que aparece assim todo ao mesmo tempo. Não, aparece a primeira caixa, depois uma seta ou quer que seja, ou um círculo, ou quer que seja para a segunda caixa que vocês querem ter, querem que quem vos está a ouvir vos possa compreender, é uma maneira de ultrapassar as poucas linhas e poucas palavras. Gráficos, muitas vezes temos muitos gráficos que sejam fáceis de compreender e ilustrações que possam refletir aquilo que estamos a dizer a cada momento. Portanto, não saturem os slides ou a apresentação, até podem ter 1 ou 2 slides com muitos gráficos, mas depois que não seja maçudo com muitos slides, com muitos diapositivos, com muitos textos e muitos gráficos. E utilizar imagens que sejam só relacionadas com o tema. Em relação à defesa, vocês vão estar muito nervosos, mas tentem antes treinar e utilizar um discurso claro. Espero que este esteja a ser também. Em relação à dicção, nós todos falamos de maneira diferente, uns falam mais pausadamente, outros mais... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fala muito depressa e estou sempre a pensar, fala mais devagar, fala mais devagar, fala mais devagar. Ter atenção também na apresentação uma linguagem científica, tentarem ordenar os conceitos e que seja uma apresentação simples, mas que vocês consigam transmitir, seja simples mas rigorosa e científica, e que vocês consigam transmitir a mensagem que querem passar. A velocidade da dicção deve ser mais ou menos de 100 a 120 palavras por minuto. E aqui tem na vossa defesa pública, vocês não devem ultrapassar os 15 minutos, ou seja, tentem não pôr mais do que 20, no máximo 30 slides, para que possam explorar bem a coisa, ou então se tiverem slides onde só têm uma frase, esse pode ser mais curto, mas não ultrapassar não fazer muito slide, porque senão não vão ter tempo, como eu disse inicialmente. Em relação à postura,
A verdade é que nós, quando vamos para uma defesa, vamos tremer, não é? Mas não tem que ter uma postura de submissão, portanto, nós devemos ter uma postura calma de não submissão, mas, pelo contrário, se é que vamos enfrentar o júri, também não vamos relaxados com as mãos nos bolsos, não vamos enfrentar o touro com as mãos nos bolsos. Portanto, não queremos nem uma postura de relaxamento a contemplar, nem uma postura de pôr as mãos nos bolsos como quem está para morrer. Portanto, que postura é que nós devemos adotar? Devemos adotar uma postura erguida, portanto, com o peso, não é como se fossem com o mundo às costas, mas não, uma postura erguida, o peso distribuído a ambos os pés, as pernas um pouco separadas, para haver uma sensação de sossego, mas por outro lado também da autoridade. Autoridade sobre o quê? Autoridade sobre aquele tema, portanto uma sensação, transmitirem uma sensação que estão seguros, que sabem aquilo que estão a dizer e que estão seguros naquilo que vão dizer. Muitas vezes nós vemos os palestrantes, quando querem transmitir uma mensagem, pegam no laser e, porque estão nervosos, apontam e vão movendo o laser. E nós só vemos aquele ponto encarnado a andar de um lado para o outro, portanto, não mover o ponteiro do laser. E pronto, basicamente é isto. Obrigada. Não sei quanto tempo é que demorei, se foi muito exaustivo ou não. Não, ainda temos agora aqui uns 15 minutinhos para terem dúvidas. Alguém quer colocar alguma questão? Não vejo nada aqui no chat. Pode ser oralmente ou... Ora, queria dar alguns conselhos práticos, porque estão-me a ouvir bem? Sim, estamos a ouvir. Boa. Então é assim, relativamente à escolha do caso clínico, do título, que deve ser, como dizem os anglo-saxónicos, catchy, para além de todo o percurso que deve ser feito, um conselho é, quando fazem a tese, não percam aquele trabalho. O ideal é associarem-se ao interno mais velho e ao orientador e, uma vez que vocês depois vão fazer o exame, e esse conjunto conseguir a publicação. Porque naquele momento em que apresentam a tese, a revisão bibliográfica está atualizada, está tudo corrigidíssimo e é uma pena porque a grande maioria das teses perdem-se se não forem, se não se associarem a mais alguém e nomeadamente o interno normalmente está interessado em publicações e os três poderão fazer uma publicação que será muito fácil desde que alguém pegue nela naquele momento. Portanto, isso é uma ideia que vocês devem manter. Depois, em termos da apresentação, a experts mundiais, eu tive a oportunidade de ouvir uma senhora canadiana a falar sobre o tema da comunicação. E realmente há pequeninas coisas que não nos lembraríamos espontaneamente e que são muito importantes. Eu já tenho aqui algum chat, espera lá. Não. Há uma questão. Em relação ao plágio. Portanto, em relação ao plágio, a questão é esta: podemos usar casos já publicados? O mesmo caso, republicar o caso? Em princípio, não. Um caso, quando é publicado, esgota-se. Mesmo assim, não parece correto. Se já foi apresentado, qual é o interesse de fazer a tese? Relativamente a isso, não me parece. Não aconselharia.
Pronto, voltando então à comunicação. Há uma sigla que é STOP. Então, o primeiro S significa sorriso. Ou seja, quando fazem uma apresentação, se tiverem uma expressão muito fechada, muito preocupada, vão transmitir isso à plateia. Hão de reparar que muitos dos políticos que fazem estes cursos de comunicação, havia uma ministra da Saúde, que era a Maria de Belém, que tinha a lição bem ensinada, então ela dava, mesmo que lhe tivessem a dizer as coisas mais horríveis, ela mantinha sempre um certo sorriso, o que dava ali uma sensação de tranquilidade e de segurança. Outra coisa que é fundamental nas comunicações, quando estão a falar e a apresentar, isto vocês vão fazer para o resto da vida, é importante falar muito alto. Se falar em baixo, há uma tendência para um certo tom monocórdico. Se falarem alto, a voz ganha entoação e, além do mais, tendemos a acordar aqueles que já adormeceram anteriormente. Portanto, falar alto quase como se gritasse para ganhar entoação e depois os senhores dos audiovisuais vão regular o som. Mas a tentativa de falar alto vai dar logo muito mais entoação. Outra coisa é, nós temos alguma tendência, quando temos uma plateia e estamos a explicar algum tema, de olhar para uma outra pessoa da plateia. Não se deve fazer isso, porque se essa pessoa se distrai, nós ficamos um bocadinho sem pé. O que está recomendado é que, tendo a plateia, nós devemos olhar para o fundo. Muitas das vezes há aquelas palavrinhas luminosas que diz saída, ou então que é ligeiramente acima da cabeça. Ou seja, chamamos a zona do chapéu. Portanto, em vez de olhar para os olhos das pessoas, olhamos um bocadinho acima, sem fixar especificamente uma pessoa ou outra. Depois, se for uma sala pequena, não tem qualquer problema. Mas se for um anfiteatro muito grande, vocês não podem esquecer-se de fazer contacto visual com um lado da sala e com o outro lado da sala. Porque senão as pessoas sentem-se esquecidas e distraem-se. Quando estão, então, acontece com muita frequência, quando as pessoas estão muito nervosas, que em vez de estarem virados para a plateia, começam a virar-se progressivamente para a apresentação e quase que acabam de fazer a apresentação de costas para a plateia. Não pode ser. Portanto, tem que ter este cuidado, fazer o contacto visual com um lado da sala, outro lado, e virados para a plateia e não de costas a explicar os slides. Mais um outro conselho, os gestos. Portanto, todas aquelas indicações relativamente à postura são corretíssimas. Portanto, a pessoa deve estar com uma postura que não é nem demasiado descontraída, nem tensa, porque tudo isso passa para a plateia, percebe-se imediatamente. Portanto, têm que, mesmo que não estejam tranquilos, adotar uma postura relativamente calma, descontraída, mas não em demasia. E relativamente às mãos, é sempre muito bom, porque estamos nervosos, segurarem alguma coisa. Por exemplo, se tivermos uma caneta, o facto de termos a caneta na mão dá-nos algum suporte. Está completamente proibido. Mesmo o laser. O laser pontualmente pega-se no laser e aponta-se. Não convém tê-lo na mão, porque imediatamente começamos a passá-lo de uma mão para a outra e isso então faz transparecer o nervoso. As mãos também não devem fazer gestos teatrais para um lado ou para o outro, devem ser mantidas naquilo que ela chamava a zona da televisão, não sei porque é que chamava isso, mas é mais abaixo, portanto pode até cruzar-se, mas, e fazer alguns gestos, mas não acima nem abaixo, ali a meio, em frente ao tórax ou um bocadinho tóraco-abdominal. E as mãos mexerem ali, mas não em demasia. Mais algum
Há outra coisa que também assusta muito quem vai fazer uma primeira apresentação, é que de vez em quando bloqueamos. Eu aprendi isto num curso de voz que é dado na reitoria e em que aquilo é dado por um ator, mas que fez o curso do conservatório e dá aulas nas universidades, nas várias universidades, exatamente em termos de comunicação. Experimentem fazer força com as duas mãos e empurrarem as duas mãos uma contra a outra. Reparem que a glote fecha. Portanto, quando há tensão, espontaneamente a glote fecha. E às vezes há aquela sensação de bloqueio que não conseguimos começar a falar. Como é que se resolve isto? Tem alguma ideia? Muito simples. É entreabrir ligeiramente os lábios e a glote imediatamente relaxa e vocês podem começar a falar. É importante, que às vezes se for numa televisão ou numa situação de maior stress, é uma situação aborrecida, para ficar ali bloqueado e não conseguir passar ao slide seguinte. E pronto. Querem perguntar mais alguma coisa? Está tudo Bem, das duas, uma, a apresentação foi muito aborrecida e toda a gente se quer ir embora, ou então pronto, ficaram esclarecidos. Eu espero sinceramente que tenha sido. Seja a segunda hipótese. Foi certamente a segunda. Eu, pelo menos da minha parte, fiquei muito esclarecido. Não tenho nenhuma questão. Ok, obrigada. Então, E obrigado nós pela apresentação. Depois enviamos os slides a todos os participantes e vamos disponibilizar a gravação. Está muito bem. Está então, muito bem. damos por encerrado o workshop. Então vá, fiquem bem, fiquem com saúde, boa sorte para o exame, não é que o ano passado parece que foi um bocadinho, vocês ainda estão no 4º ano, pronto, tentem lá melhorar as coisas porque acho que o ano passado os colegas queixaram-se muito que estiveram lá o dia todo. E se precisarem de alguma coisa, por acaso não pus aqui o meu e-mail, mas posso depois disponibilizar ao António, e se tiverem depois mais alguma questão dizerem, comigo não há problema nenhum. Comigo também não, sabem onde me encontram, na consulta de pediatria, está bem? Muito obrigado, professoras, e boa semana. Obrigada igualmente. Boa semana Adeus. a todos. Obrigada igualmente, Deus. Obrigada, Helena. Adeus, professora Ana Margarida. Vamos falando.